Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais um vídeo, né? Aqui no YouTube. E hoje vamos fazer um react, né? De um vídeo do Mario Persona. Para quem não sabe, o Mario Persona é um senhor que posta vídeos no YouTube falando sobre religião. E eu assistia muito vídeos do Mario Persona antigamente. No tempo que eu assistia, ele tinha um canal grande, aproximadamente mais de 200 mil pessoas inscritas. Tem um tempo que eu não vejo o vídeo dele, eu peguei o vídeo dele agora, aleatoriamente, para analisar aqui. Tô com a cara de sono, acordei no instante, dormi tarde e no instante eu vou ter que sair de novo, mas eu aproveitei para gravar esse vídeo aqui. Não tenho nada contra a pessoa do Mario Persona. Eu vou apenas colocar aqui um áudio com essa questão do YouTube, direito de imagem, essas coisas. Eu não tenho autorização para mostrar a imagem, mas eu creio, pelo vídeo que eu assisti do Mario Persona, me pareceu ser um senhor bastante. Um cara, um sujeito boa praça, um sujeito bacana, um senhor, gente boa, muito gente boa. Então eu vou colocar apenas o áudio do vídeo, ok? E depois, a questão é o seguinte, deixa eu dar uma paradinha aqui no vídeo. E essas são as respostas que eu dei. Vou colocar apenas o áudio, porque eu creio que ele não vai querer dar strike, problema de strike, só por causa do áudio e do vídeo. Primeiro porque meu canal praticamente não existe. Tem poucos inscritos. Comecei esse canal esses dias e tem poucos inscritos. E segundo porque ele apresenta ser uma pessoa um cara bastante boa praça, não vai ficar procurando picuinha por causa de um áudio, de um vídeo, ok? Então vamos ao áudio. Me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que assistiu o meu vídeo do Evangelho em 3 minutos, que normalmente eu publico no 3minutos.net. E aí você disse que a Bíblia teria errado na passagem de Mateus 13:31, quando ela se referia à mostarda como a menor de todas as sementes. Segundo você, a menor de todas as sementes é a de morango. Ele tem um programa com perguntas e respostas. E os inscritos do canal dele, ele faz perguntas para ele e ele responde. Perguntas sobre a Bíblia e ele responde. Ok? Aí ele está respondendo a pergunta de um internauta. Está bem contextualizada a situação. Ele está respondendo a pergunta de um internauta dele, que enviou a pergunta para ele. Vou repetir a pergunta, vou botar aqui no começo, só o áudio para... Eu acho que não tem problema colocar só o áudio. Vou voltar a pergunta. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que assistiu o meu vídeo do Evangelho em 3 minutos, que normalmente eu publico no 3minutos.net. E aí você disse que a Bíblia teria errado na passagem de Mateus 13:31, quando ela se referia à mostarda como a menor de todas as sementes. Segundo você, a menor de todas as sementes é a de morango. Vamos à passagem. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Fecha aspas, até aí. Entenderam a pergunta? O ouvinte perguntou se não há contradição, se não há um erro
Porque lá na passagem de Mateus está escrito que a mostarda é a menor semente que existe, e na verdade, segundo a pesquisa do próprio ouvinte, é verdade que a semente de morango é menor do que a semente de mostarda. Lembrando que eu não vou colocar o áudio todo dele, porque a parte que interessa é só a resposta dele, porque é uma resposta padrão para todos os teólogos e todos os pastores. Que tem passagem da Bíblia que é muito discrepante, o erro está muito grande. E aí a resposta é padrão, essa resposta para todas. A pergunta, quando uma pergunta, uma situação é claro que tem um erro ali, é nítido, a resposta é mais ou menos a mesma. Aí eu só vou colocar a resposta dele, até parte da resposta dele. Porque depois ele faz uma semântica, coloca exemplos que não está dentro do contexto aqui. Aí não vale a pena colocar essa parte, porque são exemplos que não está dentro do assunto aqui. Vou colocar só a resposta dele. Passagem. Ler a Bíblia buscando precisão científica é perder de vista o seu objetivo e passar ao largo das... Ler a Bíblia com visão científica é perder objetivo. Isso aí não é a resposta ainda. Ele fala assim: a Bíblia não é um livro científico. Já várias pessoas falam na internet, fazem essa passagem. A Bíblia não é um livro científico. Se a Bíblia fosse um livro científico, não estaria cheio de cobra falante nem jumenta falante lá. Bora a resposta dele, finalmente. Não vou mais parar o vídeo. coisas que a palavra de Deus efetivamente quer ensinar. O ponto que o Senhor levanta na parábola do grão de mostarda não tem nada a ver com a semente propriamente dita. Pronto. Lá a resposta dele, deu por ouvir aí, que não tem nada a ver com a mostarda, semente. A resposta é sempre a mesma, assim. Lá está escrito claro que a semente de mostarda é a menor da semente, e ele falou que não tem nada a ver com semente de mostarda. Existem dois pontos de vista sobre o assunto aí. Um ponto de vista racional, que é o ponto de vista cético, e o ponto de vista religioso. O ponto de vista racional fala que é óbvio que não haveria de ter essa passagem na Bíblia dizendo que é o morango a menor semente. Esse é o ponto de vista racional. Por quê? Porque você, fazendo uma breve pesquisa na internet sobre o morango, você vai ver que o morango é uma fruta originária da Europa, ali a Europa Ocidental, França e Espanha por ali, Europa Ocidental, só começou a ser cultivada no século XVIII. Óbvio que nunca deveria estar escrito lá na Bíblia que o morango é a menor semente. Por quê? Porque os hebreus que escreveram a Bíblia não conheciam o morango. Não tem como eles adivinharem que o morango é a menor de todas as sementes. Não tem como. Isso é um ponto de vista racional. Se fosse a Bíblia realmente inspirada pelo Espírito Santo, estaria lá escrito normalmente a Bíblia. Não, existe lá no Ocidente um fruto com uma semente menor do que a de mostarda. Como a Bíblia não tem nada a ver com inspiração divina, nem nada, aí está escrito que é de morango, aí escrito que é de mostarda, porque os hebreus não conheciam morango. Esse é o ponto de vista racional. Pessoa que raciocina, ponto de vista racional. Ponto de vista religioso, não. Quando a Bíblia está referindo-se ao grão de mostarda, não é o grão de mostarda. É sempre assim. O que a Bíblia fala que não é. Quando a Bíblia fala lá claramente que o grão de mostarda, não quer dizer que é um grão de mostarda. Aí inventa uma semântica em cima daquilo. Por exemplo, outros exemplos. Isso aí é centenas de paradoxos e contradições clássicos
centenas de paradoxos e contradições clássicas. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ah, não, quando Deus fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, não quer dizer realmente que Deus tenha se arrependido de ter feito o homem. É essa a visão religiosa. Quando Deus fala que quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, não quer dizer isso, realmente isso. Sendo que lá deixa claro. Eles falam, ah não, quando fala arrependimento, tá falando, eu havia até isso, tá falando de tristeza, Deus ficou triste, e vai uma semântica em cima e vai só mais divergindo do que realmente está escrito lá. Na parábola de Jó, o de Jonas, Deus dá uma ordem para Jonas para avisar a cidade de Nínive, lá no capítulo 1, que seria destruída. E no capítulo 3, versículo 10, Deus se arrepende de ter pensado e ter dito isso. E lá fica claro que Deus se arrepende, mas normalmente vão dizer, religiosos, não, quando está dizendo que Deus se arrepende, não quer dizer que Deus se arrepende, e o texto está lá dizendo Deus se arrepende. A própria passagem, desculpa, a própria passagem de Gênesis, quando Abraão mata Isaac, que Deus testa a fé de Abraão, aí normalmente ele diz, não, quando fala que Deus testa a fé de Abraão, não quer dizer detestar, de não saber, quer dizer, é sempre assim a visão do lado religioso pro lado cético. Quando tem uma coisa que é cabal, que é nítido que tá errado, que está contraditório, a resposta é sempre a mesma. Ah, quando a Bíblia está dizendo isso, não quer dizer que está dizendo. A Bíblia está lá dizendo isso, claro, mas não quer dizer que está dizendo isso. Aí vem tua semântica por cima e blá 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 blá. A visão cética, racional e a visão religiosa. Tem sempre duas visões para você ver. Pessoal, queria deixar aqui um abraço para o professor Eustáquio Presley. Um abraço, professor. Tomara que você veja esse vídeo, viu? Um abraço aí. Futuramente eu estarei entrevistando, né, pessoas religiosas, testemunhas de Jeová, assim, se elas quiserem, né? Se elas aparecerem por aqui, eu estarei entrevistando sempre pessoas religiosas, sempre que puder. Claro, se elas aceitarem, né? E vou estar postando no canal para falar um pouco sobre a Bíblia, sobre o canal. Eu também tenho uns vídeos aí com passagem da Bíblia. Eu printo a passagem na tela e vou narrando em cima. Para quem tiver preguiça de ler a Bíblia, vou estar sempre passando, assim, na medida do possível. A correria está muito grande aqui, mas na medida do possível eu vou estar sempre postando vídeos. Pinto na tela e vou narrando em cima. Para ver se eu acho que assim fica mais fixada a mensagem. Um abraço a todos e estamos aí, vamos estar sempre pelo menos umas 2 ou 3, na medida do possível, vezes por semana, tá postando vídeo aí na internet. Valeu, velho. Um abraço. Até a próxima.